Isso aí. Então, enfim, vamos começar novamente. Boa noite a todos e a todas, espero que estejam bem. A gente quer pedir desculpas porque a ideia era fazer a transmissão às 5h30 lá pelo YouTube, mas ocorreu um probleminha, o YouTube acabou derrubando o vídeo. Então, a gente vai estar fazendo essa transmissão agora para um grupo mais fechado, até porque precisa do link, mas depois a gente vai disponibilizar o vídeo para todo mundo, ok? Então, vou me apresentar. Eu sou a Pamela, bióloga, e represento aqui a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Blumenau. Hoje comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia este que foi estabelecido pela ONU em 1972, na Conferência sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia. Em Blumenau, o mês de junho é dedicado à sensibilização e conscientização ambiental, sendo denominado Junho Verde pela Lei Ordinária número 8.288 de 2016. O Junho Verde é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, com apoio do Grupo de Educação Ambiental Local. Por conta da atual pandemia, neste ano o Junho Verde adquiriu um novo formato, com todas as suas ações ocorrendo em plataformas online, como hoje. E falando em pandemia, vocês já se perguntaram se há alguma relação entre a roupa que estão usando, a última refeição que fizeram e essa pandemia? Bem, a nossa roupa, a nossa alimentação são derivados de produtos naturais, como algodão, carne, vegetais. E para produzir todos esses produtos, precisamos de água, polinização, regulação climática, formação de solo, que são todos benefícios que a natureza nos dá e que chamamos de serviços ecossistêmicos, e que geralmente nem são contabilizados nos custos finais da produção. O conjunto de animais, plantas, fungos, micro-organismos, que chamamos de biodiversidade, quando interagem entre si no meio onde eles estão, eles são responsáveis pela produção desses serviços. A produção em larga escala de alimentos e fibras têxteis, por exemplo, tem impacto direto na expansão de áreas agrícolas e pecuárias sobre as áreas naturais, como a Mata Atlântica e outros biomas. Essas áreas são grandes reservatórios de vírus, bactérias e outros micro-organismos presentes em espécies silvestres, mas com potencial para serem transmitidos para humanos, como é o caso do coronavírus. Fica claro que a escolha de consumo que fazemos, seja de alimentos, roupas e materiais para nossa casa, tem implicação direta na conservação ou destruição das áreas naturais e sua diversidade, e, portanto, nos riscos do surgimento de novas pandemias. A crise na saúde humana que a gente está vendo hoje é derivada de uma crise na saúde ambiental do planeta, incluindo a crise climática. E, por outro lado, essa crise na saúde humana tem causado uma das maiores, se não a maior crise econômica mundial já vivenciada. Precisamos reconstruir economias, sim, mas é fundamental que compreendamos que a conservação da diversidade e o desenvolvimento econômico, eles não são processos antagônicos, mas são interdependentes. Nesse contexto, para refletir sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e o momento atípico no qual estamos passando, eu convido José Sommer e Luciano Floriti para uma conversa com a temática Covid-19, um olhar social e ambiental. José Sommer é biólogo, mestre em engenharia ambiental, educador ambiental e professor. O Luciano Floriti é sociólogo, mestre em sociologia política, doutor em sociologia, pós-doutor em antropologia, professor e pesquisador. Então, agora teremos uma conversa com o professor Sommer, que a partir da sua trajetória e experiência na área ambiental vai falar um pouco sobre as relações entre o surgimento de pandemias e a formação da sociedade humana da forma que está constituída hoje, e também como as alterações ambientais afetam o equilíbrio do meio ambiente, de maneira que agentes causadores de doenças em animais silvestres acabam infectando os humanos. Então, eu agradeço desde já a presença de todos, professor Sommer e Luciano, muito obrigada por estarem aqui hoje compartilhando seus conhecimentos e experiências.
E também gostaria de deixar um agradecimento à Ambi por disponibilizar a plataforma para a gente realizar essa transmissão. Em especial a Giovana e a Michele por todo o apoio técnico. E as perguntas e comentários podem ser feitos aqui do lado no chat, e daí eu vou compilar e compartilhar no final da conversa dos professores para a gente discutir. Tá bom? Sommer, com você. Pamela, muito obrigado. Eu quero dizer que fico muito feliz que nós tenhamos conseguido construir um Junho Verde com tantas atividades, um esforço teu e da Juliana, principalmente, mas também da Rejane, da Secretaria de Saúde e da própria SEMAS, o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental Local. Agradecer também a Anvi, né, por ter nos cedido esse canal. E o Luciano, por estar conosco aqui mais uma vez, já é um parceiro nosso das edições anteriores e certamente vai trazer uma informação muito importante para nós a respeito dessa temática que a gente está propondo aqui, né, que envolve a Covid-19 e as implicações socioambientais que estamos vivendo e que advém também desta pandemia, né? Eu queria falar um pouquinho antes sobre os aspectos biológicos que eu considero que são importantes para entender um pouco esse mecanismo de surgimento das pandemias. Depois eu conecto isso com a questão ambiental mais propriamente dita, né? Então, nós, humanos, somos aí compostos por cerca de uma centena de trilhões de células, mas temos no nosso corpo a companhia de, para cada célula, cerca de 10 vírus e micro-organismos outros, né, bactérias, fungos, protozoários e até vermes, né, que nos acompanham. E esses organismos, eles são controlados pelo nosso corpo, porque muitos poderiam se tornar potencialmente patogênicos, né? São controlados pelas defesas do nosso organismo. E essas defesas, elas, em dado momento, podem não ser suficientes e algum desses organismos se traduzir como doença, né? Normalmente eles vencem uma batalha, mas o nosso corpo acaba vencendo a guerra, porque possui células apropriadas para a defesa e os anticorpos, como a gente sabe, né? O problema maior é o que vem de fora, né? E aí eu vou secundar um pouquinho aquilo que tu estavas colocando aí na abertura desse nosso evento, né? O surgimento das sociedades modernas, a partir do momento que o ser humano começou a abandonar a vida nômade e criar aglomerados, né, de pessoas. A gente tem isso ao longo de boa parte da história humana, mas um pouco mais recentemente, né, com a formação das cidades muradas na Europa, surge então a possibilidade de transmissão de doenças mais rapidamente. Mas o problema maior é quando começa a acontecer uma vasta destruição da natureza, né? Nas vizinhanças de onde as pessoas viviam, e isso foi sendo ampliado à medida que a gente construía instrumentos, ferramentas de destruição mais rápida da natureza, e levou a uma aproximação com os animais, né? Animais silvestres e outros que passamos a criar junto de nós. A aproximação com esses animais fez com que eles, que eram reservatórios naturais desses agentes patogênicos, passassem de alguma maneira, disponibilizar esses agentes para as pessoas que estavam utilizando eles como alimento ou usavam ele como ferramenta de trabalho, né? E de reservatórios naturais, nós também passamos a ser reservatórios desses agentes patogênicos, em especial os vírus, que têm uma capacidade de reprodução muito grande, né? Bactérias e protozoários normalmente duplicam a sua população, um pouco mais por isso, de tempos em tempos, né? Mas com os vírus a coisa é muito mais complicada, porque nós podemos ter, a partir de uma única célula, dezenas, centenas, até milhares
de virions, né, que são os novos vírus sendo produzidos a cada momento. E passamos, então, a ser reservatórios desses vírus, e aí podemos transmitir eles para as outras pessoas. Dois aspectos são muito importantes nesse primeiro momento, ao meu ver. Um deles é que os vírus são altamente recombinantes do ponto de vista genético, né? A maioria dos vírus que causam problemas em nós tem cadeia simples de RNA, e aí então a recombinação genética ela pode ser muito rápida. Claro que isso varia muito de vírus para vírus, mas ao longo do tempo nós temos essa capacidade. E outro aspecto importante é justamente a fragilidade humana, né? E aí tem a ver com os estilos de vida que nós adotamos ao longo do tempo e que a cada vez mais vão sendo fortalecidos na ideia da fragilização do ser humano mesmo, né? Eu também chamo isso de negação da nossa natureza biológica. Veja, nós abandonamos um pouco a nossa natureza biológica quando decidimos nos alimentar de produtos extremamente industrializados, não naturais, né? Quando a gente acaba abrindo mão, por exemplo, da atividade física. Então, isso é o que eu chamo de negação do nosso biológico, e isso tem consequências muito grandes. Ao longo desse período maior de industrialização, desde a Revolução Industrial, nós produzimos muitas substâncias artificiais que estão em toda parte, no ar que nós respiramos, na comida que comemos, nas nossas roupas, na água, e essas substâncias, elas, segundo alguns cientistas, já ultrapassam mais de 100 mil substâncias diferentes. Elas são estranhas à vida, né? Nós chamamos de xenobióticas, ou seja, o nosso organismo não reconhece. Tudo isso converge para a fragilização do humano, a negação do biológico, né? E aí surgem as pandemias. Nós tivemos algumas pandemias causadas por bactérias no passado, mas mais recentemente, especialmente nos 20 anos, as pandemias causadas por vírus do tipo coronavírus são aquelas que mais nos chamam a atenção, especialmente o SARS e o MERS, né? O SARS em 2013 e o MERS em 2012. E aquelas pandemias foram muito preocupantes porque havia uma preocupação que elas realmente se alastrassem pelo planeta como um todo, atingindo todos os continentes. A primeira vez que isso acontece é com o Covid-19 agora. E aí o número de pessoas infectadas é imensamente maior, né? É importante destacar aqui que até a data de hoje nós temos cerca de 500 vezes mais mortes por Covid-19 do que pelos outros coronavírus, né? Que de alguma maneira foram controlados. O MERS ainda acomete algumas pessoas, mas muito pouca em cada ano em nível planetário. Elas são derivadas do contato com os animais, né? Então, alguns animais silvestres muito próximos, que são consumidos em algumas partes do planeta, ou temos o contato nessa destruição da natureza que eu chamo, fizeram com que essas doenças, os vírus pudessem, então, parasitar, né? Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, e eles dependem da célula para poder se desenvolver, e pudessem se adaptar pela recombinação genética para poder invadir as células humanas, né? Principalmente as células do sistema respiratório, mas já se sabe que o Covid-19, alguns estudos indicam que ele poderia até mesmo se adaptar a ingressar em células do sistema cardíaco, né? O que é muito grave e torna os cardíacos, então, um grupo de risco também. Para ter uma ideia de o quanto a Covid-19 é mais significativa que as outras doenças provocadas por coronavírus, nós tivemos ontem o recorde de número de mortos no Brasil e as pessoas que morreram no dia de ontem, apenas, o número é um pouco, apenas no Brasil, apenas no dia, né, nas últimas 24 horas, esse número é um pouco inferior ao número total de mortes por SARS e MERS. Então, houve um incremento muito grande da dispersão do Covid-19 pelo planeta por algumas questões que eu gostaria de colocar.
Quando o vírus encontra um novo reservatório, como é o nosso caso, ele encontra uma ausência de anticorpos, né, de defesas, né? Para piorar, nós temos as aglomerações, nós temos mais de 1.000 cidades no planeta com mais de 1 milhão de habitantes, né, espalhadas pelos continentes, e isso significa uma facilidade muito grande. Mas eu queria destacar também a questão do desconhecimento científico, né? E aqui é preciso reforçar que existe um negacionismo muito forte da ciência, especialmente aqui no Brasil, e isso impede também a falta de uma visão mais sistêmica dos problemas. Nós não conseguimos enxergar, né, Pamela? Tu colocaste muito propriamente no início que justamente a preservação do meio ambiente é que vai poder preservar as sociedades humanas das pandemias, né? Então, a questão ecológica e ambiental, ela está no nascedouro do problema, né? Nós promovemos alterações diretas e indiretas no meio ambiente. Entre as diretas, a destruição dos ecossistemas diretamente, fazendo com que esses animais estejam mais próximos de nós e possam realmente transmitir as doenças. E indiretas, por exemplo, a questão da poluição e a questão do clima, né? Então, a exploração de áreas e o consumo de animais está aí, volto a dizer, no nascedouro do problema. Então, a preservação ambiental é fundamental para que a gente possa ter a tranquilidade necessária para que não haja um avanço dessas doenças, em especial as viroses que a gente está colocando, né? Existe o chamado ciclo enzooótico, que é o ciclo natural. Quer dizer, os vírus circulam dentro de populações animais, nós temos aí vários animais que acabaram cedendo vírus para nós ao longo da história, né? Agora, o Covid-19 tem essa questão da dúvida sobre que tipo, certamente foi um mamífero, mas que tipo de mamífero exatamente foi o produtor dessa transmissão e quebrou o chamado ciclo enzooótico, né? Ele é rompido. Infelizmente, a gente não vê isso na mídia, de forma geral, essa vinculação, né, da pandemia com a questão ambiental, né? Organismos menores têm uma capacidade maior de se adaptar às circunstâncias. Imaginem se a gente tivesse uma população de elefantes, ela teria uma alteração ambiental, poderia causar o desaparecimento lá na savana africana. Já um roedor menor poderia se adaptar facilmente. Os micro-organismos têm essa capacidade, além do que eles têm uma alta proliferação, então eles se adaptam mais facilmente às alterações ambientais que a gente pode promover. Nós temos um outro problema que está relacionado às alterações macro, né, que, por exemplo, a questão da mudança climática, do aquecimento global, que é o controle dessas doenças que estão em forma latente, né? Micro-organismos patogênicos e vírus que podem estar em forma latente, especialmente nas áreas em que o solo está congelado, e a mudança climática pode fazer criar uma desestabilização desses ambientes, da matéria orgânica que ali está depositada, e aumentando, inclusive, a quantidade de carbono na atmosfera, mas fazendo com que esse ambiente se altere e, de repente, nós tenhamos a liberação também de micro-organismos que poderão trazer doenças que não existem mais, que estavam estabilizadas aí, ou novas doenças para as quais a gente não tá preparado. Não há dúvida que a questão da pandemia, mais cedo ou mais tarde, iria nos afetar. Os cientistas já tinham essa informação, talvez há cerca de 10 anos atrás, que uma grande pandemia, muito mais séria que a SARS e a MERS, pudessem nos afetar, né? Além disso, há um outro problema, que é a questão que os vetores de doenças são privilegiados, né? Desde pequenos roedores até mesmo insetos. Com a mudança climática, eles podem ingressar em áreas que não ingressavam mais, né? O aquecimento global, de forma geral, faz com que muitos insetos possam existir em locais que não existiam, inclusive em altitudes maiores. Muitas cidades do planeta foram construídas e que ficam mais próximas da linha do Equador, né, em latitudes mais próximas da linha do Equador, foram construídas em grandes altitudes, há muitas capitais, inclusive aqui na América do Sul, que obedeceram essa ideia para poder fugir justamente desses vetores. E os mosquitos começam a aparecer aí também. O caso do Aedes aegypti pode ser bastante emblemático, porque ele não existia por aqui,
né? E ingressou de maneira inadvertida em todos os continentes e se adaptou a conduzir vírus, né? Também em grande quantidade, várias cepas diferentes, vários tipos diferentes de vírus, e as pesquisas mostram que o Aedes aegypti já se adaptou para poder ser mais agressivo, né, na sua busca pelo sangue. E aí, então, nós temos, as pesquisas mostram que em poucas décadas ele alterou as suas asas, por exemplo, para poder voar mais longe, com maior eficiência, né? Também tem um tempo de permanência maior durante o dia. Então, a questão da mudança climática é uma alteração não tão direta, mas que pode levar também a que vetores, transmissores de doenças, acabem sendo privilegiados também, né? Outra forma indireta é o que eu chamaria de globalização real, não a globalização virtual, mas essa que implica na transferência, no transporte de produtos de origem natural, principalmente por navios, né? E esses produtos podem, então, conduzir vetores ou mesmo os agentes patogênicos que a gente vem falando. Hoje é possível a uma pessoa em qualquer parte do planeta estar praticamente em qualquer outra parte do planeta num tempo de apenas 24 horas. Então, a base do equilíbrio ambiental, do equilíbrio social, é o equilíbrio ambiental, não tem nenhuma dúvida, né? Mas nós vivemos o que muitos chamam de cultura da remediação, ou seja, nós só vamos nos preocupar com o problema quando ele está bem instalado. E às vezes é tarde demais. Aí surge o conceito do ponto de ruptura, que James Lovelock nos traz, por exemplo, né? O ponto a partir do qual não dá para fazer mais nada. Então, nós esperamos que o problema esteja bem instalado e aí nós vamos tentar buscar a solução para ele e às vezes não acontece mais. Por isso, corremos atrás de vacinas, corremos atrás de remédios para as doenças que nos acometem, né? Hoje, estamos vivendo esta pandemia, que ela pode durar para sempre, né? Em menor escala, virar uma epidemia em alguns locais mais definidos, né? Mas muito provavelmente a próxima já está sendo incubada, né? A gente não quer ser arauto das más notícias, mas precisamos romper com essa cultura da remediação e nos anteciparmos aos problemas, né? E não só do ponto de vista da pesquisa científica, mas do ponto de vista do equilíbrio ambiental, eu volto a reforçar. Eu acredito que postergar essa nossa decisão sobre as nossas mudanças com relação ao meio ambiente, sobre o nosso nível de consumo, né? Sobre esse fundamentalismo tecnológico de acreditar demais nas tecnologias e abandonar a vida natural, eu acho que esse tempo está acabando. E, Pamela, para finalizar, eu gostaria de citar aqui Pablo Neruda, né? Que nos traz uma reflexão sobre isso, o poeta, quando ele diz que a gente é livre para fazer as escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. Muito obrigado. Então, Sommer, muito obrigada pela conversa. E é isso mesmo. Acho que a gente já passou do tempo de entender que a gente não pode ver o ser humano e o meio ambiente como coisas separadas, né? E acho que... Pera. Desculpa que o meu... Ai. Vídeo. Pronto, agora apareci. Isso. Sommer, muito obrigada pelas colocações. E a gente realmente não pode ver o ser humano e o meio ambiente como coisas separadas, né? A gente faz parte de uma teia da vida, né, Gaia? E então, nesse momento, as sociedades atravessam uma crise profunda e singular provocada pela pandemia. Utilizando as palavras de Sebastião Salgado, hoje, um vírus, um micro-organismo, representa toda a potência da natureza. Então, a nossa história é uma história de predação e acredito que, como o Sommer diz, até chegamos, quem sabe, ao ponto de um não retorno, ou quase ao ponto de não retorno. Então, nesse momento de pandemia, a gente tem que discutir, refletir sobre o novo amanhã,
ou novo normal, sob o ponto de vista da natureza e da relação entre nós mesmos como sociedade, como humanos. E como será esse novo normal, essa reestruturação da sociedade? A gente vai ter que se reintegrar à natureza? A gente vai conseguir se reintegrar à natureza, né? Então, nesse contexto, eu passo a palavra ao professor Luciano, que vai dar um olhar mais social à nossa crise. Então, tá bom. Muito obrigado, Pamela. Eu parei de falar já? Sim, pode falar, professor. Tá. A palavra Está está me com ouvindo? você. Uhum. Está me ouvindo e me vendo? Sim, aham. Então, tá bom. Então, Pamela, eu sou muito grato pela organização desta atividade, a você, a Sommer, a Juliana, a Rejane, a Ambi, que possibilitaram esta oportunidade, né? E, e mesmo que a tecnologia tenha feito essa situação de um pequeno atraso, né? Ao ouvir o texto que você utilizou na apresentação, né? E ouvir a apresentação do meu colega Sommer, né? A gente vê enfim, com que seriedade e profundidade e senso de propósito que vocês organizaram este encontro, né? Este, eh, com a intenção de irmos o mais fundo que a gente puder na compreensão da complexidade das coisas que estão aqui acontecendo, né? Para fazer a minha apresentação, fiz uma seleção de um pequeno material que quero ler junto com vocês, que eu vou colocar agora na tela, e depois vou me referir, a partir disso, a uma reflexão com base no que a gente está chamando de ética socioambiental, né? Exatamente para ver essas conexões. E eu escolhi um texto que eu quero compartilhar com vocês, porque eu fiz uma pequena seleção dele, né? Uns trechos, porque me parece que dá permite mostrar como reconhecer essa nossa base biológica da qual o Sommer está falando, ela não é absolutamente, não é apenas necessária, mas também ela é perfeitamente compatível com nós passarmos a redefinir essa relação com a natureza com base... Alô? Redefinir essa base da sua relação com a natureza com base em outros parâmetros, né? Então, eu vou compartilhar aqui primeiro um pequeno texto. Deixa eu ver se consigo. É isso. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Sim, professor. Está Tá. aparecendo, aham. Sim, Uhum. sim. Ótimo. Este texto está em espanhol, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler em voz alta, então as pessoas que conseguem ler espanhol poderão ler, as pessoas que só precisam ouvir em português, mesmo com meu sotaque, poderão ouvir, e quem consiga combinar as duas coisas poderá combiná-las, tá bom? Quem escreveu este texto? Escreveu o texto um pesquisador argentino que se chama Pablo Beldomenico, né? Ele é médico veterinário, mas ele pesquisa como se dão os controles das doenças no contexto natural há um bom tempo, mas ele também é filósofo, né?
Então, ele produziu este um ensaio que vocês encontram na internet sem nenhuma dificuldade, e ele nos diz algumas coisas que depois que vão servir de base para a reflexão que eu vou propor depois. E eu selecionei aqui alguns trechos que eu vou ler. Faz uns 250 milhões de anos, ainda antes de que os primeiros dinossauros começassem a dominar o planeta, répteis de peculiar aparência, conhecidos como litrosáurios, lograram se expandir por todos os continentes. Seus restos fósseis constituem aproximadamente o 95% do que foi achado do Triássico inferior. Até nossos dias, não se conheceu outra espécie de vertebrado que tenha tido tamanho sucesso. Permanece um mistério como é que conseguiram os litrosáurios fugir dos mecanismos naturais de controle. Conseguir dilucidar esse mistério é pouco provável, dado o tempo em que isso aconteceu. O que sim poder-se-ia afirmar, com certeza, é que os litrosáurios nunca se deram conta de que estavam se tornando uma praga, mas também não se deram conta de crescimento desmedido, que o crescimento desmedido deles podia terminar no seu súbito colapso e sua súbita extinção. Não existe na Terra outra forma de vida com o nível de solidariedade que tem o Homo sapiens. A regra no mundo natural é o egoísmo, a concorrência. Os exemplos de altruísmo verdadeiro, eles existem, mas eles são escassos, já que o altruísmo, é evolutivamente instável. O altruísmo cria um nicho, do ponto de vista biológico, cria um nicho que se gera um certo parasitismo com egoístas que se aproveitam desta solidariedade e acabam impondo seus genes. Ao sair dos padrões evolutivos comuns, o homem, o Homo sapiens, pode, diferentemente das outras espécies, se permitir a generosidade. O modelo de concorrência é ordinário. O altruísmo é excepcional. Mas nossa espécie pode escolher viver segundo um modelo de solidariedade. Embora muitos humanos ainda se entreguem ao egoísmo instintivo da concorrência, não somente somos capazes de uma generosidade entre nós, sem par no reino animal, mas também nós somos capazes de que os objetos de nossos sentimentos de compaixão e afeto transcendam a nossa própria espécie. Que sejam interespecíficos. Desde essa perspectiva, o resto das espécies, ou seja, o 99,9999% delas, da perspectiva, perdão, do resto das espécies, da quase totalidade delas, nós somos uma terrível e perniciosa praga. É hora de fazer o que nenhuma outra forma de vida poderia nem sequer começar a tentar: se dar conta. E, finalmente, atuar em consequência. Aquele se dar conta que os litrosáurios nunca conseguiram. Esta é outra qualidade que nos torna uma espécie extraordinariamente fascinante, capaz de compreender a sua própria explosão e suas consequências. Mais ou menos o que o Sommer esteve se referindo. E com o potencial de mitigá-las e revertê-las, graças às ferramentas, algumas não menos fascinantes, como a ciência e a política. A política é a atividade humana que permite uma organização social. Nós somos seres sociais.
Nós vivemos em contextos de relações sociais, nós nos formamos em contextos de relações sociais. Ela é a responsável das direções que tomam os povos. É nela que se arbitram a toma de decisões para a consecução de objetivos grupais. Enquanto a ciência é artífice do nosso crescente conhecimento, embora muitas vezes esquecida, como Sommer falou, a política é a que pode instrumentar o que fazer com ele. Né? Por isso, tão grave essa negação da política, da ciência no campo da política. É necessário saber o que a ciência nos ajuda para um melhor decidir. Assim, a política é determinante, mientras que a ciência é habilitante. Para Aristóteles, éramos um animal político. Esta é a definição clássica de Aristóteles. E aqui eu, não sou eu, Luciano, mas é o Pablo, o autor do texto, eu nos redefiniria como animal político, científico e altruísta. Né? Muito bem. Conseguiram entender o texto? Dito isto, eu vou compartilhar aqui este material. Pamela, está aparecendo? Não. Agora não, professor. Acho que não, Ainda peraí. não. Uhum. Não, é que eu fiz errado aqui. Uhum. Agora está? Sim. Agora sim. Agora sim. Uhum. Opa, beleza. Uhum. Então tá. Então, antes de me referir a ao que vou passar aqui, recuperar algumas das coisas que estão aí presentes nesse material que li, né? Por um lado, há uma explicação ecológica de como é que os seres humanos se tornaram, entre aspas, uma praga. Mas é uma praga que tem características especiais, né? Quais elas? A primeira, a capacidade de se dar conta, que as outras nunca tiveram. A capacidade de poder ter altruísmo. E um altruísmo não apenas entre os seres de sua própria espécie, mas também uma capacidade de um altruísmo interespécie. Embora haja altruísmo na natureza, ele é mais bem raro, muito mais raro que a nossa possibilidade. E a outra é que então nós seríamos um animal que vive em capacidade de relações sociais, com capacidade de organização política, que pode decidir, tomar decisões coletivas com base em conhecimento e com base no altruísmo. Né? Então, isto significa que a nossa saída numa situação como essa, e como Sommer descreveu também, do ponto de vista da situação na qual estamos enredados, digamos assim, nossa saída precisa da ciência, né? Do conhecimento da natureza e da boa política, né? E essa boa política requer uma competência nossa que é quase exclusiva, que é essa possibilidade do altruísmo e de solidariedade, incluindo as outras espécies, né? Este texto que eu li, o Pablo escreveu há alguns anos, né? E eu encontrei ele especialmente pertinente, né? Por quê? E eu conheci ele graças a um grupo, um coletivo argentino que tomei contato há pouco tempo, que se chama Capivara, né? Um coletivo de pesquisadores argentinos, né? A qual agradeço muito a possibilidade de ter conhecido este material, né? E por que eu achei ele especialmente pertinente, apesar de que ele escreveu isto há alguns anos? Primeiro porque, como o Zomer já falou, esta pandemia que nós vivemos hoje, ele é uma zoonose. Ela vem de nosso contato com outras espécies, né? Assim como essas outras antes, né?
e assim como, em certa forma, nós já sabíamos que em qualquer hora isto poderia acontecer, digo nós, digo a ciência, né? É, e também, por outra razão, que de algum modo o Sommer também descreveu, que achei que ela é um texto especialmente pertinente. Porque as causas deste tipo de situação na qual nos encontramos agora estão intimamente relacionadas com a relação predatória que nós estamos tendo com a natureza e a relação abusiva que nós estamos tendo com relação às outras criaturas viventes, os animais e outros seres, né? Então, essa boa política a qual Pablo se refere, esse texto se refere, né? Ela precisa estar apoiada em bons fundamentos éticos, bons fundamentos normativos, bons fundamentos no sentido de direcionar para aonde e em que sentido nós queremos caminhar. E quais seriam esses fundamentos, né? Penso que o que se depreende da situação é que esses fundamentos têm a ver com uma correta relação com a natureza e com os seres não humanos, e também uma correta relação com os outros seres humanos. E esta pandemia em particular, mais do que as outras, pela sua intensidade na sua explanação e na forma como ela opera, né, tem mostrado como estas duas coisas, a relação que nós temos com outros seres e as consequências disso, e o problema da falta de solidariedade entre seres humanos, as desigualdades sociais, como estas duas coisas e as consequências destas coisas aparecem de uma forma fortemente combinadas, né? Então, ao pensarmos nestes fundamentos normativos, né, dito desta forma, a gente encontra que podem se descrever através de duas grandes variáveis, né? Uma que tem a ver com como nós nos relacionamos, ou como nós tratamos, ou em que medida a gente aceita ou questiona, ou tenta mudar, as iniquidades ambientais, especialmente. Todas elas, mas aqui tem algumas que são que também se manifestam no campo das relações ambientais. E depois, uma outra variável, uma outra dimensão, que tem a ver em que medida nós vivemos completamente autocentrados, como se fôssemos a única razão, os únicos seres que têm direito a viver no planeta, ou se nós consideramos válida e relevante e moralmente relevante a existência desses outros seres não humanos. E se a gente cruza estas duas variáveis, como está aqui, nós surge este quadro que tem 4 celas, né? Em uma primeira cela, onde nós não consideramos o problema das relações, das iniquidades ambientais, elas são aceitadas, como consideradas aceitáveis, né? Nós consentimos delas. E, ao mesmo tempo, nós ficamos presos a um senso comum antropocêntrico, a uma ideia onde nós somos os seres exclusivos do planeta. Nós temos algo que eu já estou chamando aqui de um senso comum ecológico, porque não é que as pessoas estão simplesmente... se você pergunta, você é contra a sustentabilidade? Ninguém vai dizer que sim, porém, que é contra a sustentabilidade, né? Porém, é um senso comum que, embora muitas vezes diz se preocupar com as questões ecológicas, acaba aceitando e sendo parte de relações predatórias e abusivas com essa natureza e os outros seres humanos. E aqui tem muitas coisas que algumas delas são importantes, até são necessárias, porém não suficientes. Por exemplo, a tecnoeficiência, a eficiência tecnológica. Ela é importante. É muito importante a eficiência tecnológica. É muito importante a economia verde que surge disso. Mas elas sozinhas não resolvem. Por quê? Porque nós, se elas, na medida em que elas
estão dando ainda mais fôlego, tentando garantir continuidade a um sistema que busca apenas o crescimento econômico a qualquer custo, não há consumo consciente que vai resolver isto. Consumo consciente é importante, é necessário, mas não é suficiente. E se nós estamos apenas um olhar antropocêntrico, nós podemos até preocupar-nos pela conservação da natureza, mas nós podemos estar validando também um olhar da natureza que se coaduna com uma segregação de outros seres humanos. E isto também acontece, né? Esta ideia de que a natureza sem gente, vamos evitar que as pessoas cheguem lá, então aí vamos expulsar os povos que lá moram, né? Para produzir parques. Haverá situações onde nós realmente precisamos dar um cuidado maior, mas natureza sem gente não é como essa natureza que precisamos cuidar se formou, que de algum modo se formou por uma coevolução junto com seres humanos que souberam manter modos de vidas coerentes com eles e que lhe deram sustentação. Por outro lado, se esse olhar antropocêntrico se fixa em uma coisificação das paisagens, por exemplo, como se a gente olhasse para um rio apenas como se fosse um monte de energia que está circulando e sendo desperdiçada, né? Também isso não vai resolver, né? Não interessa se uma hidrelétrica ela faz parte de uma matriz energética mais limpa. Nós precisamos ver que o rio não é apenas isto, não é apenas energia que está circulando, né? E a coisificação dos outros animais, né? No qual a indústria da carne é um exemplo extremo, né? E que nós temos em nosso estado fortemente. Então, mas se nós avançamos nesta reflexão, nós encontramos que tem muita reflexão sendo feita com relação a isto. Por um lado, a discussão sobre a relação como seres não humanos, né, no campo da ética ambiental, ela é forte, profunda e está bem fundamentada, né? A partir dessa discussão, nós entendemos com bastante clareza que a vida dos outros seres, dos outros animais, dos animais não humanos, ela importa, ela é importante, né? E não apenas dos animais que são espécies ameaçadas, também das espécies que são domesticadas. Por quê? Porque seres vivos, mamíferos, em alguns casos, ou aves, são seres sencientes. Eles sofrem, eles têm sensações, eles têm emoções, eles têm um senso de querer proteger sua vida. Se parecem muito a nós. Proteger a biodiversidade, de modo geral, é fundamental. Não apenas pela utilidade pela que ele iria ter, mas protegê-la em si. Mas agora nós estamos nos dando conta que esse verdadeiro controle das pragas, ela decorre da biodiversidade, ele está associado à biodiversidade. A perda de biodiversidade, por exemplo, esse desmatamento abusivo que nós estamos assistindo, ela facilitar as condições para novas pandemias, né? E as paisagens, os rios, as montanhas, a vida de um rio importa. Por que a gente não vai se preocupar pela vida de um rio? Tem outros povos que falam sobre a importância da vida de um rio e lutam por ele, e alguns têm conseguido isso, né? Por isso é importante esta outra dimensão da justiça ambiental, que se refere às iniquidades ambientais, ou seja, a diminuir as iniquidades ambientais, né? Em geral, nós temos que há povos que são capazes de conviver e de usar a natureza de outros modos, povos e comunidades que têm uma outra ontologia com relação à natureza, enxergam, classificam ela de outra forma, né? São capazes de enxergar o rio como um ser, como por exemplo os índios Krenak, que vivem à beira do Rio Doce e que chamam ao Rio Doce de Uatu, e que se você pergunta pelo Rio Doce, dizem que é um parente, né? O rio é alguém,
né? O rio é alguém, né? Assim como os nossos Choclen Laclanó, também, quando encontram uma nascente, lhe dão um nome, como se fosse uma pessoa, e a cuidam para que ela vingue como um ser vivo, né? Mas a injustiça ambiental dificulta a vida destes povos e destes grupos. Aliás, os vê como um obstáculo ao desenvolvimento. Justamente a eles onde nós poderíamos aprender algumas coisas, ou digamos, sim, aprender algumas coisas, porque como se nós estivéssemos com a bola toda como civilização, que evidentemente nós não estamos, né? Pelas consequências não estamos vendo, né? Mas também a injustiça ambiental não para por aí. Nós sabemos que os problemas ambientais, eles não são democráticos, no sentido de que não afetam a todos iguais, todos por igual. E também que alguns que usufruem dos benefícios da relação que nós temos de uma maneira desproporcional. Alguns carregam um fardo muito grande e outros ganham mais vantagem com relação, desproporcionalmente, ao uso que nós fazemos da natureza, né? Ao ponto que, de fato, estas iniquidades às vezes se manifestam até com caráter racial. Existe um racismo ambiental, né? E, evidentemente, e fortíssimo no Brasil. Nós poderíamos dizer, né, para nós juntar o que está acontecendo também nos Estados Unidos, né, que além que a vida dos negros importa, é claro, né, no Brasil a vida de todos os negros importa, e importa a vida dos jovens negros das favelas, porque a, a forma como temos configurado nossas cidades tem todo a ver com a forma como a gente tem ocupado o espaço rural, né? E também a vida dos índios importa, a vida dos quilombolas importa, a vida dos ribeirinhos, que tem que deixar seus lugares porque se cria uma barragem, importa, a vida dos caboclos importa, aqui em Santa Catarina, a vida dos trabalhadores dos frigoríficos importa, que hoje estão sendo muito acometidos pela Covid, né? Exatamente naqueles lugares, né, onde essas relações, me perdoem a palavra, mas quase promíscuas entre humanos e animais acontecem, né? Lá, os trabalhadores estão mais expostos a isto, né? Então, penso que estes dois componentes nos dão uma contribuição interessante para a gente pensar quais são os elementos que nós deveríamos levar em conta, né? Este espaço, né, nós precisamos trabalhá-lo, discuti-lo, né? Vê-lo como um espaço de convergência. Isto não é algo fácil. Nós sabemos que para nós pensarmos uma ética socioambiental destes modos, a gente precisa superar um monte de obstáculos. Que obstáculos? Obstáculos de tipo epistemológicos, obstáculos políticos, obstáculos econômicos, obstáculos teóricos, obstáculos morais, né? E isto não é uma invenção de alguns poucos pesquisadores. Tem muita gente pensando nisto. Existem outras ideias semelhantes, paralelas, né? Quando o Papa Francisco fala em ecologia integral, na encíclica Laudato Si, é nisto que ele está pensando, né? Quando as pessoas na América Latina, juristas, ecólogos, índios, pensam na ideia dos direitos da natureza, que foi criada, formulada aqui no Equador, mas que já está presente na Nova Zelândia, no Canadá, em outros países do mundo, é nisto que estão pensando, né? Então, e Santa Catarina, já que estamos aqui, chama a atenção para que a diversidade enorme que existe em Santa Catarina, ela não é apenas uma diversidade exclusivamente de diversidade de povos europeus, né? Que dito seja de passagem, é por essa via que veio esta relação com a natureza mais, digamos assim, monocultural tanto em termos de monocultura agrícola quanto em termos de cultura
humana, né? Santa Catarina tem uma quantidade, uma imensa diversidade de povos e de comunidades tradicionais que, infelizmente, estão bastante invisibilizados. Este mapa aqui, não sei se você chega a ver, né? Mas cada um destes desenhos representa um tipo de povo. Aqui estão, ou comunidade, aqui estão representados cafusos, caboclos, cipoceiros, faxinalenses, pescadores artesanais, pomeranos, povos indígenas, quilombolas, né? Estos são os que nós conseguimos identificar, por enquanto, na pesquisa, e que estão aí vivendo e com uma relação com a natureza diferente daquela predatória que nós estamos falando. Porém, do ponto de vista do poder, o mapa de Santa Catarina é este aqui. No oeste, crecem porcos e galinhas. Em outro lugar, se fabricam têxteis. Em outro lugar, se faz cerâmica, extraindo carvão. Enfim, são uma concepção do desenvolvimento que tem envolvida uma relação com a natureza que praticamente colide e atropela e dificulta a criação de outras, digamos assim, um espaço para os outros lugares. E eu não estou dizendo aqui que a gente deva acabar com as coisas que fazem parte da economia catarinense. Isso seria não seria ridículo, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos garantir uma diversidade maior, cultural, territorial, e pensar mais no desenvolvimento territorial do Estado como uma forma de um mosaico diverso em sua forma de relacionar e de utilizar a natureza. Estes são a lista dos povos que eu mencionei agora, né? Indígenas Laclanó, Xoclén, Caigán, Guarani, quilombolas, cipoceiros, extrativistas de Berbigão, faxinalenses, cafusos, pescadores artesanais e pomeranos. Todos esses têm uma relação com a natureza e até uma ontologia bastante diferente da que nós temos. Uma passagem pelo... Então, por aqui fica meu recado e agora podemos conversar mais se tiverem tempo e vontade. Tá bom? Ótimo. Tu podes fechar... Ainda está... Ainda está compartilhado, aham. Ah, tá. Como faço, né? Tenho que tirar aqui. Estou aqui. Pronto? Beleza. Obrigado. Tá, obrigado. Pronto. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Aqui no chat a gente não teve nenhum questionamento, nenhuma dúvida, Certo. nenhuma pergunta. Uhum. Opa, uma nova mensagem. Professor Luciano sempre com ótimas colocações. Verdade. Obrigado. Então eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Tu tinhas falado antes sobre racismo ambiental. Sim. Eu realmente nunca ouvi falar nesse termo. Tu podias talvez falar um pouquinho mais? Não sei se mais pessoas talvez não tenham ouvido falar. Racismo ambiental é uma expressão que ela surgiu nos Estados Unidos há umas 2 décadas atrás, quando se começou a constatar que a probabilidade de que certos fardos ambientais, por exemplo, instalações de lixo tóxico, em geral, o que primeiro desatou esta preocupação foi com relação à instalação de lixo tóxico, que os povos, em geral, resistiam a aceitar nos seus bairros, nas cidades, mas em alguns lugares eles acabavam sendo alocados. Em que lugares? Em geral, lugares onde a maioria da população não era branca. Então, há uma correlação em como certas populações que são identificadas com certas características étnicas ou raciais, né, têm uma maior probabilidade de carregar esses fardos ambientais, né? No Brasil, esta ideia foi incorporada porque isto ocorre com outros povos. Não é necessariamente desse modo que isso acontece no Brasil, embora em alguns lugares sim. Mas, por exemplo, acontece com os povos indígenas, com os povos tradicionais.
que carregam fardos ambientais de uma maneira desproporcional. Por exemplo, eles, em um momento, em uma decisão estratégica de governo, de planejamento, se decide, nós aqui vamos construir uma represa. E nessa represa, se toma uma decisão, o pessoal do racismo ambiental chama isso decisão de uma zona de sacrifício. É assim que isso vai acontecer. E, em geral, essas pessoas não são consultadas, e se são consultadas, o que elas dizem também não é levado em conta, né? Nós aqui, no Vale do Itajaí, nós temos uma baita zona de sacrifício, que foi a decisão da implantação da barragem norte, lá no Alto Vale do Itajaí, que foi construída exatamente no lugar onde existia um assentamento indígena, onde os indígenas conseguiram um lugar para estar depois de um século de perseguição, na década de 70, durante a ditadura militar, né? Então, isso é racismo ambiental. Ok. Obrigada, professor. A gente tem uma pergunta aqui. O Sommer talvez pode ativar o áudio dele, talvez a gente possa fazer uma conversa. A Juliana parabeniza o Luciano e ao Sommer, e a pergunta dela é: qual o passo que a humanidade teria que dar para mudar a relação economia e exploração da natureza, mantendo um sistema economicamente sustentável? Vocês acham que isso é possível? Eu acho que, então, começo respondendo um pouco disso. O Luciano pode depois aprofundar um pouco mais. A Juliana, nossa colega da SEMAS, ela sabe muito bem, por ser educadora ambiental, a gente muitas vezes, quando vai nos espaços para tentar trabalhar essas temáticas que envolvem sustentabilidade socioambiental, a gente se depara com essa questão, né? E às vezes até o que os ambientalistas estão pensando, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que a resposta para um sistema que seja sustentável, ético, né, do ponto de vista social e ambiental, tem que ser construído por todos, né? Nós temos algumas experiências interessantes acontecendo em alguns países que conseguiram um estado razoável de sustentação ambiental e social, né? Um estado de bem-estar social razoável, sem que haja uma degradação muito grande do ambiental. Acho que esses exercícios, a gente poderia citar aí alguns países, especialmente do norte da Europa, né? Ou mesmo alguns asiáticos, que conseguem, digamos, buscar esse equilíbrio de alguma maneira, embora muitos deles também se sustentem à custa de dilapidação do natural, né, de utilização do natural em outras regiões do planeta, a partir das suas economias fortes, né? Então, eu acho que essa é uma questão que tem que ser respondida por todos e nós temos que construir e exercitar. Do ponto de vista individual, para que a gente tenha uma contribuição, eu não acredito nessa história de dizer que cada um tem a sua parte, até porque essa parte não está definida. Muitas delas são coletivas mesmo, e ninguém sabe ao certo, né? O imaginário popular, social, é de que aquilo que me tange diretamente, que é uma gestão ambiental daquilo que está próximo de mim, né, economizando água, energia, etc., separando lixo, é suficiente, e é muito longe disso, né? Eu costumo dizer que o buraco é muito mais embaixo. Então, fazer uma reflexão pessoal sobre o consumo, procurar se informar um pouco, né? E sobre os outros impactos que nós geramos. Veja, há uma pesquisadora holandesa, que me foge o nome agora, que ela concluiu que de cada 4 impactos ambientais que uma pessoa gera, né, no seu estilo de vida, ela só consegue enxergar apenas um é enxergado por nós. Nós temos uma dificuldade muito grande de poder enxergar os impactos que geram. E as consequências sistêmicas disso também, né? Poderíamos aqui falar do efeito borboleta, quer dizer, uma ação que se desenvolve numa determinada circunstância pode desencadear um processo de alteração muito sério, né? E aí eu acho que a questão das alterações climáticas e dos ecossistemas que nos levam às pandemias também podem ser colocadas, né? Então a Juliana sabe, né? E ela coloca essa provocação que é muito pertinente para que todos nós
realmente pensemos sobre isso. Comecemos com exercício pessoal, coletivo, tentando influenciar as outras pessoas, né? Mas nós vamos depender aí, Luciano, da boa política também, né? Nós vamos precisar de realmente iniciativas. Veja o que está acontecendo aí na questão ambiental no nosso país. Quer dizer, o próprio Ministério do Meio Ambiente é algoz do meio ambiente. Quer dizer, isso é uma coisa inimaginável, né? Defendendo justamente a degradação. Então, precisamos da boa política, precisamos da ciência, precisamos do conhecimento, precisamos do exercício pessoal e coletivo, e só isso vai nos mostrar o caminho. Mas nós estamos realmente muito longe, né, de poder entender até mesmo o que significa o que significam esses conceitos, né? Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, talvez seja apenas palavras que tentam tornar a pílula um pouco mais dourada, mas de qualquer maneira intragável, né? Volto a dizer, acho que nós precisamos, de fato, exercitar isso individual e coletivamente para construir essa perspectiva e podermos enxergar. Nós sabemos, para finalizar, qual é o caminho. Nós sabemos onde queremos chegar, desculpa, mas não sabemos o caminho, né? Infelizmente. Uhum. Professor Luciano? Sobre... perfeito que como o Sommer colocou. Eu complementaria da seguinte forma, digamos. Nós temos duas grandes como tendências a pensar essa questão, né? Uma é dentro do mesmo paradigma que nós estamos vivendo, né? E há quem diz que dentro desse mesmo paradigma, tudo bem, a gente dá um jeito, né? Economia verde, tecnologias mais eficientes e um sistema que aos poucos a gente vai cobrando mais impostos das coisas que são ecologicamente ruins, e aí a gente vai encontrando tem uma corrente de pensamento que se denomina modernização ecológica, digamos assim. Vai pensando assim. Não é que a gente não precisa, não diria, mudar de paradigma. Precisaria fazer combinar melhor a racionalidade econômica com a racionalidade ecológica, que elas hoje não combinam. Mas, pessoalmente, eu sou cético com essa possibilidade. Eu acho ela positiva, acho necessária, porém não suficiente. Por quê? Porque nós vivemos em uma lógica econômica que tem fé em uma coisa: crescimento econômico ininterrompido. A economia ela poderá crescer sempre, né? E isto é algo que não rola, digamos, não tem limite para isso. Mas há gente muito séria, interessante, pensando nisto, né? Hoje, agora, com relação a como será a saída econômica depois da situação que está criada pelo Covid, né? Nós vamos voltar a uma parada econômica, né? Aliás, os bichos estão amando, né? O planeta está feliz da vida, né? Digamos, há coisas legais que estão rolando na natureza neste momento, né? Na que nós estamos um pouco mais quietos, né? E quando nós vamos retomar, vamos voltar ao mesmo, né? Esse novo normal que você, Pamela, falou, né? Vai ser igual. Seria triste se a gente voltar ao mesmo normal, né? E em que poderia mudar esse novo normal? Bom, as coisas que o Sommer colocou, né? E na Holanda, eles estão fazendo uma experiência, tem um grupo de pesquisadores, se você procura na internet, você vai encontrar, que estão pensando uma saída econômica da crise do Covid para a Holanda, baseado na ideia de decrescimento. O que significa a ideia de decrescimento? Não significa que as pessoas têm que a economia toda vai decrescer. O que significa é abandonar a ideia de que sempre, em todo lugar e em todas as condições, nós precisamos sempre crescer. Pensar em que coisas nós precisamos aumentar e em quantas coisas nós poderíamos ou precisamos diminuir, né? E isto cria perspectivas econômicas bem diferentes e que têm viabilidade. Claro, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e há alguns que têm que abrir mão mais do que outros. Tem alguns que não podem abrir mão de nada,
pela condição na qual eles estão, e eles precisam poder consumir mais, mas nós precisamos critérios de equidade muito claros em relação a isso. Por exemplo, o que estão pensando lá na Holanda? Um programa de renda mínima para todo mundo. Que outras coisas estão pensando? Modificações urbanas, que já são importantes lá, aprofundizar elas, né? O transporte público, o carro individual diminuído, estimular uma economia do cuidado, né? Uma economia do cuidado das pessoas, estimular a economia em torno da saúde pública, diminuir os consumos de produtos de luxo e produtos, me fugiu aqui a palavra, suntuários, né? Enfim, a gente relocar com critérios de razoabilidade e de simplicidade onde nós precisamos aumentar e onde nós precisamos diminuir, né? A palavra que junta isto, eles chamam decrescimento, que remete a uma proposta de um filósofo francês que se chama Serge Latouche. Na América Latina, a ideia de bem viver, né, que remonta a uma filosofia ancestral dos povos da América Latina também. Digamos, o bem viver não é sempre ter mais para consumir, né? O bem viver passa por outras coisas, né? Por outros elementos, né? E de fato a gente tem que o excesso de consumo não traz o maior bem-estar, né? Então, nós não precisamos abrir mão de alguma ideia de bem-estar, mas nós precisamos reformular ela e ajustá-la, descolá-la um pouco desse paradigma no qual nós estamos inseridos. Obrigada, professor. Obrigada, Sommer. A Rejane tem uma pergunta também, direcionada ao professor Luciano. Diante da situação atual que vivemos, você vê perspectivas para uma mudança estrutural em relação à convivência entre os seres ditos humanos e os não humanos? A saída para uma ética ambiental. Se eu vejo perspectiva para isso, sim, eu vejo. Ela é muito difícil, mas nós precisamos... um elemento fundamental, assim, meio que estratégico, por dizer assim, nós darmos fôlego a essas novas sensibilidades que estão sendo geradas. Tem muita gente que concordaria com estas coisas que nós estamos falando aqui. Ela encontraria obstáculos em interesses, né? O governo federal, como você me falou agora, ele está trabalhando exatamente para o contrário, né? Este é um problema que nós temos agora, né? Mas nós precisamos criar estratégias de integração entre esses sujeitos urbanos que estão desenvolvendo estas ideias, que estão abertos a estas novas sensibilidades, permitir que eles se articulem de uma maneira mais fluida com aqueles que os sujeitos que produzem alimentos, poder eles conversarem, dialogar, que podermos de algum modo criar estratégias que saiam das grandes cadeias de produção global, que são as que de algum modo pressionam para certos preços. E isto já existe, só que precisa ser muito enfatizado mais. Experiências de economia solidária, cadeias curtas de produção, que são feiras locais, articulações de produtores orgânicos, né? Por sua vez, os produtores enxergarem estas preocupações éticas dos consumidores urbanos, né? Aproveitar a tecnologia de comunicação para criar redes mais eficientes com relação a isto, né? Por esse lado, vejo. A gente tem mais uma pergunta. Se vocês quiserem acompanhar pelo chat, Sommer e Luciano, eu vou ler, mas ela é bem comprida. Daí, se quiserem acompanhar pelo chat para entender um pouco melhor, mas eu vou ler aqui. Tá. Conversando com a liderança Choclen, em novembro, ouvi a frase: antigamente os peixes andavam pelo rio,
Agora eles não andam mais, demonstrando que a relação homem-natureza-animais é compreendida por eles em igualdade. Luciano falou que a relação homem-natureza é predatória. Disse também que a forma como organizamos as cidades mostram como pensamos que elas se configuram estruturalmente, isto é, jogamos para longe e para fora o que entendemos não ser igual. Como a ética socioambiental pode contribuir para desenhar um novo caminho? Para reverter as iniquidades que vivemos no cotidiano das relações sociais. Você acredita que pós-Covid, a solidariedade de que falou Pablo possa ser indicativa de mudança? Bom, acho que já estáis respondendo. Obrigado, Maria. Já está. Aí já está. É uma oportunidade, é uma possibilidade, né? Realmente, é uma possibilidade. Uhum. Tu quer comentar alguma coisa, Sommer? Sim. Eu penso que, seguindo a linha do que o Luciano coloca, né, nós temos algumas experimentações bem interessantes acontecendo em alguns países e experiências subnacionais também interessantes que respondem um pouco à inquietação de todos, pelo que a gente vê nas colocações aí, é a mesma, né? Como a gente pode construir, e acho que existe uma expectativa que um cenário pós-Covid possa fazer com que nós não voltemos àquele normal que o Luciano coloca, que para nós é tão angustiante, né? E deveria ser para todo mundo. O problema é que a nossa visão embaçada, que não permite enxergar sistemicamente as coisas, faz com que a gente considere aquele normal. O normal é o que a gente vê na mídia o tempo todo, né? Quando voltaremos à normalidade? Mas aquela normalidade que nós tínhamos até então e que de certa forma continua existindo, não é aquela que nós queremos, né? Então vejo que talvez nós tenhamos a oportunidade de pelo menos jogar essa discussão agora. Não acho que pós pandemia as coisas vão mudar como num passe de mágica, é evidente que não, é preciso construir consciência sobre isso, né? É preciso ter informação, que a informação chegue, precisamos mudar os modelos de forma geral de intervenção dentro da sociedade e da sociedade com o meio ambiente, né? Mas há conceitos já colocados e há grupos e populações até mesmo já trabalhando nessa perspectiva. Existem formas de economia solidária, não é o que a gente vê na economia tradicional. Existem preocupações com a internalização dos custos ambientais. Existe o conceito de vida simples. Existem comunidades que resolveram viver, existem tantas, né, num modelo bem menos impactante. Há pessoas que abriram mão de trabalhar excessivamente para curtir a vida com menos consumo também, em um sentido de solidariedade, né, volto a dizer. E esses conceitos precisam ser apropriados por nós e nós precisamos experimentá-los. É interessante que nós somos professores, né, influenciamos os mais jovens para que eles adiram, de fato, a essas possibilidades de vida mais simples, né? O conceito de vida mais simples, por exemplo, é muito interessante. Existem aqueles que têm uma preocupação muito grande com o que consomem, procuram ver sempre, enxergar sempre o que está por trás daquilo que enxergam. Não, o próprio Luciano coloca assim, enxergarmos por trás da gôndola, né? Quando se vai ao mercado, o que existe por trás na produção, evitar consumir produtos que são de origem distante, porque muitos deles têm um impacto ambiental muito grande no seu transporte, né? Existem aí os climatolarians, que são pessoas que procuram ver na produção do seu alimento o menor impacto possível, né? Então, acho que nós temos que, de fato, a educação ambiental compete divulgar essas iniciativas, né? E procurar valorizá-las e levar elas às pessoas para que elas possam enxergar que existe uma outra forma de viver, como o Luciano coloca, não são os bens materiais, não é o acúmulo de riqueza, embora todo mundo tenha que ter direito a né, os padrões mínimos aí para a sua sustentabilidade, uma vida com conforto, né? Mas não são eles que realmente vão trazer a felicidade, que no fundo é o que a gente quer, né? Acho que nós temos aí a economia tradicional,
essa questão agora do protecionismo econômico dos países, né? E a grande população mundial como dificuldades muito sérias para transpor isso aí, né? E volto a dizer, a gente precisa construir esse caminho coletivamente, mas eu também continuo otimista, né? Não compartilho da visão do James Lovelock, que criou a teoria de Gaia, que é muito importante, de que nós já ultrapassamos todos os limites, né? Espero que ele esteja errado, e a gente possa realmente reverter essa condição com todas as dificuldades que nós temos, né? A minha conexão caiu, eu vi que a do Luciano também. Eu voltei Sim, agora. também. Eu perdi uma parte da fala do Sommer e também aqui no chat eu vi que eu não consigo resgatar as perguntas antigas. Não sei se o Sommer tu consegues ver? Se ficou... Eu também tenho uma parte do chat que não estou, o anterior não, eu não vejo mais. Uhum. Oi, Pamela, aqui é Para mim continua Michele. aparecendo tudo aqui. Eu posso passar para ti quais são as que... Você lembra qual foi a última? Daí eu te passo os demais. A última aqui é uma fala da Maria Jaqueline antes coloca, mas são só manifestações de agradecimento, nada assim que possa ser considerado uma pergunta exatamente, né? A Maria, por exemplo, coloca que nós trouxemos mais otimismo para ela, por exemplo, e outras agradecem aqui. Acredito que não, como pergunta mesmo, não há nenhuma aqui colocada, né? sim, aqui eu consigo ver essas aqui também. Muito bom o debate, parabéns. Eu queria saber, talvez, do professor Luciano, sobre as comunidades tradicionais, talvez mais especificamente os indígenas, né? Na tua visão, qual vai ser o impacto dessa pandemia nessas comunidades? Ele está sendo muito sério, ele varia regionalmente, tá? Não é em todos os povos que estão na mesma situação. Alguns estão conseguindo se proteger um pouco mais, outros não, né? E ainda nós não temos o, o fim, digamos, desta pandemia, né? As notícias que eu tenho é que, por exemplo, em povos que estão na Amazônia, eles já enfrentam várias pessoas, né? Então, o que poderá acontecer dentro dessas comunidades, né? Ela é bastante preocupante. Dos Krenak que mencionei, escutei há pouco tempo uma fala de Ailton Krenak que dizia que eles estão conseguindo, ainda não tem infectados na comunidade deles, né? Eu acho que do povo Xoclen Laclanó, aqui em cima, no Alto Vale, me parece que tinha uma pessoa que estava infectada. Agora não tenho as últimas notícias. Isso varia, né, de região para região. Porém, a gente... e tem um outro detalhe que eu quero comentar agora, né? Mas a gente sabe que estão na condição de povos muito, muito vulneráveis. Um problema seríssimo que está acontecendo na Amazônia é que tudo isto está coincidindo com um momento onde a lógica governamental tem empoderado as invasões de terras indígenas e de áreas de preservação por garimpeiros, madeireiros, né? E são estes grupos também que estão, provavelmente, além de destruir a natureza, levando o Covid para as comunidades indígenas. Agora, tem outro problema muito sério, que nós vamos ver as consequências dele mais na frente, que é que muitos dos indígenas que morrem pelo Covid, eles não são classificados como indígenas nas partidas, nos documentos de óbito, né? Eles são colocados geralmente como pardos, né?
Então, nós podemos ter muitas mortes indígenas que a gente não saberá que foram de fato indígenas, né? Isto é algo que está acontecendo direto nas cidades na Amazônia, pelo que eu escutei de denúncias de Ailton Krenak, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação. Sugiro que, se possível, repetir, pois muitos do GTRH7 gostariam de ter participado. Sim, a gente está fazendo a gravação do vídeo e a gente vai disponibilizar depois. O Sommer pode estar passando para o pessoal do GTA depois. Sommer e Luciano, há alguma indicação de leituras mais atuais sobre a questão ecológica no atual cenário de pandemia? Sim. Pode falar, Sommer. Tu quer falar aí? Eu Pode acho que o falar. livro do Luciano, né? O livro do Luciano. A Michele Sato está lançando também um livro que me foge o nome, porque vi hoje aí Trancou aqui também, para mim. que fala, Michele Sato, educadora ambiental lá do Mato Grosso do Sul, ela tá lançando um livro que me foge o nome agora, recebi essa informação, que justamente trata dessa questão da relação da pandemia com a educação ambiental. Então, acho que já está começando a surgir alguma literatura também interessante já nessa perspectiva, né? Acho que o vídeo do Luciano travou? Uhum. Travou, Sommer? Sim, está travado, está travado dele. Travou, né? Ele caiu. Uhum. Também. Pamela, eu acho que a gente teve contribuições fantásticas aqui das pessoas, dos poucos que puderam participar devido a essa nossa dificuldade, né? E o que é interessante é que, a meu ver, nós precisamos realmente mudar a forma como nós enxergamos a nossa relação entre os humanos e com o mundo, né? O professor Floriti fala, por exemplo, dessa visão equivocada, distorcida sobre a infinitude dos recursos naturais, né? Eu penso que, infelizmente, a gente aprende muito com as coisas que acontecem conosco, né? Como professor, eu acredito que exista um caráter pedagógico na tragédia, né? E as tragédias é que acabam nos ensinando. Então, a escassez de recursos e as relações humanas, como elas vão se transformando, né? Para pior, infelizmente, vão ter que ter esse caráter pedagógico, nos ensinar que esse caminho não serve, que voltar àquele normal, né? Como a Rejane coloca aqui, não pode. Né? Não podemos imaginar esse cenário, mas, claro, seria muito otimista imaginar que isso vai acontecer sem que haja, de fato, uma intervenção mais séria, que nós realmente lutemos por isso que acreditamos, que nos unamos, né, para poder buscar essa. Então, o fortalecimento dos grupos de educação ambiental, a Rejane coloca, por exemplo, poder permitir que esse tipo de debate seja promovido no âmbito do GTRH7. Nós vamos provavelmente estar realizando ele com o pessoal de Indaial também, já fez contato conosco, né, e que a gente possa repetir isso e levar a reflexão. O que se pode fazer, sem dúvida nenhuma, é fazer com que as pessoas procurem enxergar por si próprias, né, que mudanças são necessárias e como isso se move individual e coletivamente, a meu ver, né? Uhum. Sim, sobre esse caráter pedagógico da pandemia que tu comentou, eu espero que realmente seja assim, mas como o Luciano falou, que a gente compreende as nossas consequências, né? A gente sabe o que vai acontecer, a gente continua vivendo da mesma forma, os nossos líderes negam a ciência, né? Estudos que não faltam, e continua esse negacionismo, e infelizmente a gente tem ainda a população que segue muito a ideia desses líderes, né? Então, realmente não vai acontecer de uma hora para outra, infelizmente, né? Mas espero que aconteça.
O professor não conseguiu entrar, né? Não, ele não conseguiu retornar. Deve estar com dificuldade porque ele está me chamando aqui. Ah, tá? Aham. Não aqui, né? Mas no celular. Aham. Oi, Luciana. Oi, Luciana. Sim, 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 Luciano. Nós estamos percebendo. Agora estou voltando. Acho que agora consigo. Eu vou ler a mensagem da Letícia. Que ela deixou, achei Desculpa, bem caiu a interessante. internet e, bom, voltou agora. Uhum. Pronto. Então, eu vou ler uma mensagem que a Letícia deixou aqui, que é bem pertinente. A mudança começa em cada um de nós e nos núcleos pequenos, se expandindo cada vez mais. A biorregionalização talvez seja uma das melhores soluções sustentáveis, como aponta o professor Leonardo Boff. Uhum. Muito, muito bem. Tomar as atitudes individuais, a força, aquilo é fundamental. Porém, a gente tem que entender que o que nós vivemos é também uma criação coletiva. O que nós estamos experienciando, estamos meio como enredados em algo que tem uma certa autonomia com relação ao que nós individualmente conseguimos fazer. Por isso, se por um lado a gente precisa fortalecer essa atitude individual, ela precisa ser articulada com outros, né? Para ganhar um substrato mais forte, né? Mas sim, eu tenho razão. Sim, né? De pouco em pouco nos tornamos grandes, né? Exatamente. É que nós vivemos, por exemplo, nós estamos sob condições que são criadas coletivamente, né? Uhum. Isso, daí a Letícia responde, sim, com certeza, professor, individual e coletivo ao mesmo tempo. Exatamente. Uhum. Isso. Até porque a gente também tem a capacidade de inspirar outras pessoas, né? Certo. E formar essa rede. Acho que seria isso. Sommer, Então tem tá. alguma colocação? Eu tenho alguns alunos que estão me chamando aqui, que vou ter que atender. Uhum. Uhum. Então, acho que a gente pode finalizar já. Acho que já, Pode ser. já tomamos Vamos. bastante tempo do Sommer e do professor. Não, absolutamente. Mas a discussão foi muito válida. Nós Uhum. estamos com 21 participantes ainda. Muito obrigada Olha pela só. paciência de todos. Uhum. E pedimos desculpas pelo ocorrido. Espera que a gente tem mais uma... Ah, não. Deixa eu ver. Sim, Letícia, depois a gente vai disponibilizar o vídeo. Ainda vamos ver se vai ser no canal da Anvil, se a gente vai disparar para os grupos. Daí a gente te avisa. De qualquer maneira, está Então, gravado, né? isso, a gente já está gravando. Então, acho que a gente encerra a nossa conversa. Foi muito válida. Muito, muito, muito obrigada, professor Luciano Sommer, por toda a paciência, né, por disponibilizarem esse tempo, que acabou sendo um pouco maior do que o esperado, né? Mas... Eu agradeço muito o convite e também agradeço muito o carinho e a seriedade com que vocês organizaram. Uhum. Então, a gente agradece, eu agradeço em nome da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade a vocês dois por estarem aqui, Uhum. em especial a Anvi também, que
deu todo o apoio e estava no desespero aqui com a gente. Muito obrigada, principalmente Michele. E é isso. E a todo mundo que participou, que argumentou. E nós continuamos com a programação do Junho Verde durante todo o mês de junho. A programação ela pode ser encontrada no site da Prefeitura, mas se escrever Junho Verde ali nos canais de busca, Junho Verde Blumenau 2020, já vai aparecer a programação. E convido também vocês a seguirem as redes sociais da SEMAS, e lá a gente vai estar fazendo outras lives e vídeos, publicações referentes ao meio ambiente. SEMAS, com 2 M's, .blumenau, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, a gente finaliza aqui. A Michele está aqui.